Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9h na nossa rádio pública. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e também pela página 99 Universitária. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Na semana de estreia da nossa terceira temporada, o Fora da Curva faz uma série de programas sobre a reforma da Previdência. E não dá para analisar seriamente a reforma da Previdência sem discutir como o governo gasta o dinheiro que arrecada. Uma associação sem fins lucrativos, chamada Auditoria Cidadã da Dívida, acompanha esses gastos e garante que todo ano, quase a metade dos recursos do Orçamento Geral da União é destinada para pagar juros ao setor financeiro. Sabe o que é pior? É que grande parte dessa dívida do governo não é feita para financiar investimentos, mas sim para pagar juros sobre juros. Isso sem que a gente tenha qualquer informação sobre os credores ou sobre como chegamos a essa dívida. O ano passado, o Brasil pagou quase 3 bilhões de reais de juros por dia. Como se não bastasse, 30% dos recursos da Seguridade Social ainda são desviados pelo governo para pagar esses juros que enchem os bolsos de banqueiros e investidores. Os números levantados pela Auditoria Cidadã da Dívida dão uma ideia dos interesses envolvidos na reforma da Previdência. Nessa reforma, também está em jogo o que se faz com o dinheiro dos brasileiros, e isso afeta diretamente as políticas de assistência social e de saúde pública. Para conversar sobre isso, nós convidamos a Luísa Mendonça, professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, Luísa. Bom dia, Eduarda. Bom dia ao pessoal da produção dos estúdios e bom dia ao ouvinte desse programa tão importante e esclarecedor que está sendo Fora da Curva. A gente é que agradece sua presença. Também aqui com a gente está Rodrigo Cariri, professor do curso de Medicina do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, satisfação estar aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, Heloísa, nós já tratamos disso em outros programas dessa semana, mas como a Seguridade Social é uma das suas áreas de atuação, eu acho importante que você comece analisando o famoso déficit da Previdência que vem sendo alardeado pelo governo para justificar a reforma. O financiamento da Previdência vai se tornar mesmo inviável daqui a alguns anos, como diz o governo, ou esse rombo esconde outros interesses? Veja bem, a gente tem, essa questão tem sido bastante, se tem polemizado muito em torno dela. Aqui mesmo no programa, essa semana, né, alguns colegas que nos antecederam apresentaram dados mostrando que essa questão, ela na verdade se constitui uma falácia. A gente dispõe hoje de uma quantidade, eu diria, já grande de estudos importantes e irrefutáveis no Brasil, né, de parte de pesquisadores de instituições as mais variadas, e muitos deles são bastante conhecidos. A gente tem, você se falou da Auditoria Cidadã da Dívida, fora isso a gente tem a ANFIP, né, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, que tem disponibilizado dados importantíssimos. A gente tem os dados do DIEESE, a gente tem o pessoal da Plataforma Política Social, a Sociedade Brasileira de Economia Política. A gente tem recentemente, de fins do ano passado, o relatório, não é, da CPI da Previdência Social, que está disponível, né, em página, todos podem acessar. Então, não faltam documentos. O que chama a atenção é que, guardadas os enfoques de cada um desses documentos, mas todos convergem, né, e há um consenso, né, indiscutível de que esse déficit da Previdência Social, ele é um déficit que, na verdade, ele é falacioso e ele é criado, fomentado pela mídia, né, pelo aparato de governo, etc., no sentido de iludir, né, a população, a sociedade de um modo geral e, evidentemente, de criar um clima pró-reforma da Previdência nos termos que essa reforma está sendo apresentada. Essa coisa, quer dizer, isso tem uma raiz aqui no Brasil, que é muito antiga, né, mas que é, sobretudo, essa questão de como os capitais privados, os interesses privados, eles permeiam, né, o Estado, não é, e os interesses públicos. E eles se valem de estratégias as mais variadas, né? Eu
só para a gente começar a chamar a atenção também que, na verdade, aqueles que estão defendendo a reforma e que fundamentalmente estão divulgando, né, tratam de difundir o discurso do déficit da Previdência, são normalmente ou agentes da tecnoburocracia, né, elementos do governo, né, e com muita força e com muita ênfase, agentes do mercado, que têm um absoluto interesse, não é, nas finalidades que estão sendo apresentadas para a reforma da Previdência. A gente vai falando um pouquinho mais Então, disso. você falou de agentes de mercado, a gente tem que contar que a mídia é mercado, né, no Brasil. E, então, nesse sentido, cabe à mídia esse papel de repetir essa mentira até que ela se torne uma verdade irrefutável. Como é que você vê essa questão, Cariri? Bom, eu queria trabalhar essas duas questões hoje, basicamente essa relação entre a economia e a democracia. Muitos políticos, teóricos, liberais acreditam que o movimento de globalização, abertura de mercados e a total desinserção do Estado, do mercado, produz uma sociedade mais justa porque o mercado tem uma capacidade de se autorregular, inclusive eticamente. Então, o que eu queria discutir contrariando esta opinião, é a de que a atual conjuntura do Brasil, ela é o atestado de que o mercado, primeiro, ele não tem essa ética em relação com a coisa pública ou com a vida das pessoas, e não tem essa capacidade de autorregulação, especialmente num ambiente globalizado como a gente vem hoje. Eu acho que, para entender os interesses que estão por trás dessas reformas e do golpe mesmo de 2016, é preciso entender a transformação que acontece no capital especulativo, capital financeiro internacional. Para a gente poder entender, não estamos falando apenas de contas públicas, não estamos falando apenas de orçamento, não estamos falando apenas de seguridade social, estamos falando de uma migração de capitais no planeta inteiro que especula com economias nacionais. Então, o que nós estamos vivendo é uma especulação, um ataque especulativo elaborado, muito mais elaborado do que os ataques da década de 90, onde os investidores, você sabia que era o Jorge Soros, você sabia que era uma migração de capitais, de dólares, de um país para o outro, que fazia tombar uma moeda nacional e com isso eles ganhavam milhões de dólares. O que eles estão investindo é no desmantelamento de sociedades, no desmantelamento de estados nacionais para manter e perpetuar essa capacidade de lucro estratosférica que o capital financeiro acabou adquirindo. A gente vai conversando. Esse é típico do ciclo neoliberal, né? Tem um historiador britânico chamado Perry Anderson, ele fez uma análise do neoliberalismo mostrando que, na verdade, as medidas que favorecem ao mercado conseguiram, no curso dos anos 80 e 90, que é quando ele analisa, conseguiram recuperar a taxa de lucro do capital, mas não conseguiram recuperar a atividade produtiva, não conseguiram recuperar o nível do emprego. Então tem uma outra falácia aí por trás, que é a ideia de que a gente fazendo tudo que o mercado quer, inclusive que é isso que essa reforma da Previdência, é a esses interesses que ela atende, há uma falácia na crença de que fazendo tudo que o mercado quer, como a lei da terceirização, como outras medidas que esse governo adotou, vai se recuperar a atividade econômica no Brasil. Mas, na verdade, se você corta as aposentadorias, isso estrangula o mercado interno, não é? Então, se a gente tem o estrangulamento da renda do trabalhador, como é que essa economia vai poder se recuperar? O que é que você pensa sobre isso, Heloísa? Veja, quando a gente fica falando de mercado, isso é uma expressão, evidentemente, é uma expressão geral, mas dentro dessa expressão mercado, me parece que era importante se a gente pudesse precisar melhor o que é que isso significa, né, no cotidiano da nossa sociedade e que expressões, né, esse mercado adquire. Então, veja, o primeiro elemento de mercado, e esse é muito, né, é o capital bancário. O capital bancário tem absoluto interesse nessa reforma. Ele quer desmontar a previdência pública, quer dizer, não só para ampliar o espaço de suas carteiras privadas, de previdência privada, mas também para ter o total controle sobre o orçamento público.
né? Então, essa questão... E aí a previdência privada, ela vai sendo apresentada à sociedade como se ela fosse algo absolutamente seguro. Aliás, apresentada a uma fração pequena da sociedade, diga-se de passagem, porque evidentemente que a sociedade brasileira, ela não vai ela não tem fôlego do ponto de vista de sua renda mensal para comprar plano de previdência privada. Já visto a questão dos planos de saúde, que é uma questão muito mais... Digamos assim, as pessoas têm uma preocupação muito maior com isso, porque pode ser uma questão imediata a qualquer momento, né? O risco à saúde, à vida, mas as pessoas, mas uma parte das camadas médias brasileiras, ela até enquanto ela pode, ela paga plano privado. A previdência privada não é assim. Isso é uma coisa de mais longo prazo e aí isso vai sendo postergado, não é, para ver até quando a sociedade, né, vai tomar essa decisão e tal. Pois bem, então esses planos privados, mesmo assim, eles são apresentados como sendo alguma coisa de absoluta segurança, com risco zero, entendeu? E que, né, mais na frente, lá no futuro, e aí você vai no banco, os agentes bancários fazem aquelas contas todas, aquelas previsões, etc. A previdência pública, ela tem um risco que é perto de zero, porque ela está amparada, sustentada num governo com enorme capacidade de arrecadação. Então, no Brasil, a gente tem um Banco Central, o Estado brasileiro é extremamente poderoso, ele tem 370 bilhões de dólares em reservas internacionais, R$ 1 trilhão na conta única do governo, entendeu? Então, isso é um respaldo e uma sustentação. Dificilmente alguém vai deixar de receber a sua aposentadoria, a não ser que o país vire de cabeça para baixo mais do que já está, muito mais do que já está, né? Então, veja, diferentemente do que se passa com o setor, com a aposentadoria privada. Sim. Por quê? Porque esse risco de você, quando você investe num fundo complementar privado, esse capital, esse dinheiro, ele está sujeito a todas as instabilidades da ciranda financeira. E não só o que acontece no Brasil, como o que acontece fora do Brasil. Então, por exemplo, a crise americana, tá certo, de 2007, 2008, ela ainda não terminou. E você não sabe, quer dizer, a gente não tem controle nem do tempo de duração dessas crises, nem da frequência dessas crises. Então, você pode, um cidadão, ou, sei lá, um grupo social qualquer, vai pagando ali essa previdência privada, ele sabe quanto ele está pagando hoje, mas ele não sabe exatamente o quanto ele vai receber 25 ou 30 anos depois, sei lá o quê. Então, é bom que se diga que é uma falácia, né, dizer que a previdência privada ela é algo seguro, entendeu? E que todos estão muito bem e que a velhice estará tranquila. Blefe, não é assim. A história do Chile recente, aliás, é um exemplo, né, que a gente não vale não esquecer. Bom, uma outra coisa, uma questão recente aqui no Brasil agora é a questão desses fundos, né? A gente está vendo o que é que está acontecendo com o Previ, né, o fundo do Banco do Brasil, com o fundo da Caixa Econômica, o fundo da Petrobras, o fundo dos Correios. Na Petrobras, os servidores da Petrobras estão sendo convidados a fazerem um ressarcimento agora por um tempo longo, mensal, a partir de seus salários, entendeu? Para cobrir o rombo do fundo deles, que chama Petros, né? Uhum. Então, esses fundos, além desses problemas da instabilidade dessa ciranda financeira, você tem um problema da gestão desses fundos. Isso é uma coisa que tem dado margem, fora do Brasil, muito, e aqui no Brasil a gente já tem evidências, e isso tem sido noticiado, e ninguém desmentiu, pelo contrário, entendeu? De que a gestão desses fundos de capitalização para as previdências privadas, ela está sujeita a um conjunto de variáveis, entendeu? Que põe esses fundos em absoluta instabilidade e ainda no mercado. O risco do sujeito viver muito, e aí a previdência acaba. Bom, né? Isso é uma coisa também que ninguém diz. Sim. Né? E você, Cariri? Olha, eu queria seguir nessa linha de tentar dialogar com os ouvintes um pouco o que significa esse capital financeiro especulativo, né? Imagine que ao comprar alguma coisa e vendê-la para outra pessoa, é natural da troca a obtenção do lucro. O capital financeiro, ele obtém lucro sem troca. Ele obtém um lucro a partir do uso do próprio dinheiro. Esse capital financeiro internacional, ele muda radicalmente seu comportamento no final do século XX, com a emergência da internet e de outros negócios. Então, se a gente disser assim, qual era a maior empresa
do mundo em 1950 era a GM e todas as suas derivadas nos Estados Unidos. Essa é uma empresa que fabricava carros, que fabricava componentes eletrônicos e ganhava com isso. Qual é a maior empresa do mundo hoje? Em termos de capital, é o Google. O que o Google transforma em termos de riqueza? Absolutamente nada. Mas ela é a empresa que tem o maior valor de mercado mundial. De onde vem esse dinheiro? Como esse dinheiro se reúne? O que faz uma ação do Google valer mais do que a ação da General Motors, por exemplo? É isso que está em jogo. Quer dizer, esse dinheiro especulativo, ele transita entre vários países do mundo, precisando sempre expropriar os trabalhadores. Então, quem é defensor da reforma da Previdência, a gente liga o rádio, se não for no Fora da Curva, todas as opiniões são de defesa permanente da reforma da Previdência, insistente e absolutamente alienada. Os analistas, os defensores da reforma, eles não consideram nenhuma medida a médio ou longo prazo. A ideia é que precisamos salvar a economia brasileira sacrificando. Eu aprendi na faculdade, na UFPE, com a professora Heloísa aqui, que as medidas da Previdência nos estados de capitalismo periférico são medidas não de financiamento do desenvolvimento do Estado, mas sim de expropriação da classe trabalhadora. Quer dizer, a gente não é a primeira vez que se tenta aviltar os trabalhadores mudando a Previdência no Brasil. Isso foi feito na ditadura militar, isso foi feito na reabertura democrática e foi feito nos outros governos desde a reabertura. Estão pedindo que os trabalhadores paguem com o seu trabalho. É o imposto sobre os pobres. O imposto mais caro sobre os pobres é você aviltar e retirar a proteção social através da reforma da Previdência. Para quê? Não é somente para pagar juros, como a gente está falando. Isso é a primeira ação imediata. Mas é para alimentar um capital especulativo internacional que viabiliza padrões de vida que a raça humana, a espécie humana, nunca experimentou no planeta. Padrões de concentração de riqueza que o mundo nunca viu, que são desproporcionais até à própria vida humana e que produzem para cada um bilionário desses centenas de milhares ou milhões de mortos, de miseráveis, de pessoas absolutamente excluídas da vida contemporânea, né? O que a gente vê por trás de tantas medidas de retirada de direitos dos trabalhadores é uma luta em torno da distribuição do produto do trabalho social, né? Então, a sociedade, os trabalhadores produzem, o Estado arrecada e tem o papel de cuidar, em princípio, né, numa democracia, de cuidar para evitar o caos social, de evitar, por exemplo, como a gente poderá ver daqui a 30, 40 anos, as ruas cheias de velhos doentes, sem nenhum tipo de segurança social, de cobertura previdenciária. Então, na verdade, é parte desse ciclo de desmonte do pouco de estado de bem-estar social que a gente teve no Brasil, não é? A gente teve no Brasil, na esteira da Constituição de 88, uma tentativa de criar uma rede de proteção social, né, que se chama de Estado de Bem-Estar Social. E o neoliberalismo é justo o momento de cortar esses pequenos avanços que nós tínhamos conseguido, no sentido de reduzir o tamanho do Estado, né? Reduzir o Estado, pelo menos o Estado que assiste, mas o Estado que vigia, que policia, a gente está vendo no Rio de Janeiro, esse não para de crescer, né? Como é que isso, então, a gente pode fazer essa relação, Heloísa, entre as medidas essa proposta da PEC de 287 de reforma da Previdência e essas outras derrotas sociais que a gente está vivendo no Brasil, especialmente nas áreas de políticas sociais? Veja, isso foi inclusive posto aqui no programa, acho que no programa de ontem o pessoal insistiu, eu vou apenas relembrar rapidamente, né, sobretudo para os ouvintes, é que essa questão da Previdência Social, ela não pode, essa análise não pode ser feita da Previdência Social em si, apenas isoladamente. Ou a gente enfoca o sistema de seguridade social e a gente põe aí dentro a Previdência Social, a saúde e a assistência social, e é assim que está definido na Constituição de 1988, ou tudo mais é conversa fiada, entendeu? E tentativas, digamos assim, de iludir a população, né, com um discurso político que tem sido esse que tem sido utilizado. Então, o tempo inteiro, quando o governo apresenta a questão da Previdência, apresenta como a Previdência sendo uma Previdência falida, financeiramente insuportável, etc. Inclusive, esse discurso é bancado de um jeito que é muito ruim. Há 2 semanas atrás, o Bradesco, né,
capital bancário, que tem absoluto interesse na reforma, ele oferece em 4 páginas da mídia, da grande mídia, né, em encarte grande, o Bradesco faz toda uma propaganda de suas carteiras de previdência privada, e nesse material o Bradesco faz, então, essa mesma observação de que a população brasileira está envelhecendo. Isso é feita nesses termos, com esta superficialidade. Isso é mais do que vulgar. Uma instituição bancária que se pretende, né, como sendo das mais importantes do país, devia até ficar encabulado, entendeu? De ter feito uma coisa tão rasteira. Isso faz porque é possível que uma parte dos leitores, então, né, tenham se dado conta de que isso não é argumento para nada. Então, o que estou querendo dizer com isso é que parece que essas pessoas desconhecem um campo que existe no Brasil de conhecimento, aliás, com excelentes contribuições, que é o campo da demografia, né? Os demógrafos brasileiros estão cansados de demonstrar que não se pode comparar a situação brasileira do ponto de vista de janela de oportunidades, da transição demográfica que se processa no Brasil, com o que acontece nos países europeus, entendeu? Então, o Eduardo Fagnani, por exemplo, que é um professor de economia da Unicamp, né, e que é uma pessoa que estuda muito isso e que é um pesquisador muito reconhecido, Fagnani diz, olha, o Brasil gasta hoje 7,5% do seu produto interno bruto com a Previdência Social e provavelmente em 30 a 40 anos estará gastando 14% e estará gastando confortavelmente. Poderá estar gastando confortavelmente, entendeu? Então, essas projeções existem e esses agentes, esses atores políticos, né, tipo o capital bancário, por exemplo, não podem iludir a população, entendeu? Divulgando seus produtos, o que querem vender, entendeu? Com base em argumentos falaciosos. E junto disso, então, né, porque como eu estava falando do Bradesco aqui na mídia, dizer que um outro agente muito interessado na reforma da Previdência é a mídia. Por quê? Porque os bancos são grandes financiadores da mídia. Então, isso é o que a gente chama os interesses casados. Eles estão aqui juntinhos. Então, o discurso de quebra da Previdência, etc., é absolutamente importante, né? A mídia faz porque ela tem compromissos, digamos assim, tá certo, com esse capital bancário que está... Então, isso se difunde para a população, não é como se realmente fosse essa sensação de alarde. Dentro de mais 5 anos, os velhinhos brasileiros não terão mais cobertura previdenciária. Isso é um blefe, é uma falácia. Pois é para isso que Fora da Curva existe, né? É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil, que o Fora da Curva está no ar. De segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Fora da Curva de hoje discute a reforma da Previdência. Para você que sintonizou agora, nós estamos aqui no estúdio com a Heloísa Mendonça, professora do Departamento de Medicina Social da UFPE, e com Rodrigo Cariri, professor do curso de Medicina do Centro Acadêmico do Agreste. Você que está acompanhando o programa pelas redes sociais, compartilhe com os amigos, ajude a levar informação crítica para mais pessoas. Rodrigo, como é que essa reforma da Previdência se relaciona com a questão da política pública de saúde? Ótima pergunta. Eu queria respondê-la voltando a essa questão do que é a relação entre capital e democracia. Porque, de novo, acho que muitas pessoas, inclusive segmentos da esquerda, acreditavam que a estabilidade democrática estava garantida na relação que o governo de centro-esquerda, Lula, Dilma, tinha com o capital. Foram anos em que os bancos ganharam muito dinheiro, o capital especulativo não tendo que se queixar desses períodos. Mas o capital especulativo ganha por apostas. Ele ganha a cada aposta em que ele compra mais barato, vende mais caro o próprio dinheiro. Então, vamos lá, vamos estudar Só para especificar para o ouvinte, né? O capital especulativo é esse capital que não se materializa em nenhum tipo de investimento produtivo. Exatamente. Né? Ele está só aí na ciranda financeira global. Exatamente. Então, vamos lá, vamos entender o que é que isso tem e qual que é a aposta, por exemplo, para a saúde. Uma visão mais superficial apostava que a investida de desmantelamento do Estado brasileiro a partir do esvaziamento do financiamento da Seguridade Social e do financiamento da saúde, aí entra a emenda constitucional do teto dos gastos e o conjunto de iniciativas
do Executivo de esfacelar a política de saúde que a gente está assistindo, visavam, por exemplo, ampliar o mercado de planos de saúde. Mas isso não é material. As pessoas acreditavam, e tem muita gente no Brasil que acredita que seria melhor que todo mundo tivesse plano de saúde no Brasil do que o SUS conseguisse funcionar contente para todos. Mas veja, o que está acontecendo no campo dos planos privados de saúde? A gente vê uma investida desenfreada do capital financeiro, descolada das medidas de garantia de qualidade e de acesso. Então, não houve ampliação da cobertura de planos de saúde, pelo contrário, os planos individuais se acabaram quando acaba o marco regulatório que o SUS exercia sobre os planos. E os planos privados, eles têm um marco regulatório frouxo que permite um avanço estratosférico de reajuste dos valores. Então, assim, a própria assistência privada no Brasil se tornou inviável. Essa é a novidade desta transição, deste capital financeiro atual. Ele não se preocupa com a vida. O capital financeiro no final do século XX, ele ainda dizia, nós precisamos de pessoas vivas e vivendo, mal ou ruim, para poder ganhar dinheiro. Agora não interessa mais isso. O capital descolou da vida e ele não só coloniza a vida, como descarta a vida. O que a gente está falando da reforma da Previdência é um anúncio do Estado dizendo assim, nós não ligamos para as pessoas idosas. Essas pessoas vão morrer à míngua, sem assistência à saúde, sem alimentação, sem moradia, sem condições de aposentadoria, que vai se tornar absolutamente proibitiva, mas isso não interessa ao Estado. Se isso leva o Estado a uma convulsão social e a vida cotidiana está completamente inviabilizada nas cidades, não tem problema, a gente sobe mais um muro, bota cerca eletrônica, câmara, polícia, exército na rua, vai morar no Paiva e deixa as vidas descartáveis decompondo aqui na cidade. Essa é a nova característica desse capital especulativo. A política de saúde, ela está absolutamente abandonada, desamparado. O Estado brasileiro, o governo federal, ele funciona a partir da concessão de direitos de privilégios imediatos, nas negociatas ali, entre o ministro da Saúde, o ministro da Educação, que estava aqui ontem inaugurando uma faculdade, e assim, o toma lá da cá, imediato, né? Então, a perspectiva da política pública, ela se acabou junto com o Estado que está decompondo. Né? Nesse toma lá da cá imediato, a proposta de reforma foi sofrendo uma série de alterações, né? A última proposta é de 40 anos de contribuição, com um mínimo de 15 e a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Como é que você vê, então, Heloísa, o impacto dessas propostas no âmbito das políticas de assistência social? Veja bem, na verdade, o que vai acontecer, o que provavelmente, se essa proposta da Previdência for aprovada nos termos, né, que está, eu espero que a sociedade brasileira, né, tenha força política para, né, que isso não aconteça, né, mas se isso acontecesse, né, certamente a gente teria um caos social indescritível, porque você diminui o valor dos benefícios, você retarda o recebimento desses benefícios, você dificulta o acesso. O que é isso? Isso é de uma perversidade, entendeu? Sem limite, sem tamanho. Agora, isso, simultaneamente, isso mostra pra gente a força dos interesses que estão por trás. Eu queria só seguir um pouquinho. O capital estrangeiro, de um modo geral, ele tem grande comprador de título público brasileiro, ele tem todo interesse nessa reforma da Previdência. Os fundos de pensão no mundo inteiro têm sido responsabilizados, né, pela pressão e pelo acontecimento rápido, urgente de reformas de previdência, né? Então eles querem dinamizar suas carteiras de ativos e tal, então esses fundos são importantes, mas tem dois aspectos que eu queria que a gente não pode esquecer. Todos sabemos, mas a gente tem que dizer. A burocracia do Estado brasileiro, os técnicos burocratas, eles são atores muito importantes dentro dessa reforma. Por quê? Porque eles estão lá, junto do poder,
eles participam dos negócios, como o Rodrigo acabou de dizer, do toma lá da cá. Isso é jogo de poder, isso é jogo de interesse financeiro. Então, essa tecnoburocracia, ela tem um papel importante. Ela faz o discurso do governo e ela participa dos negócios financeiros que se institui dentro do Parlamento Nacional sempre que a gente tem um tema polêmico em disputa no campo da política. Então, não pense que essa questão da Previdência é porque os deputados têm uma concepção, cada um pensa de um jeito. Até seria mais fácil fazer oposição se assim fosse. O problema é que qualquer tema polêmico, sobretudo quando envolve os interesses que nós estamos aqui, né, eu e o Rodrigo, quer dizer, o tempo inteiro lembrando, sugerindo, e você também, Eduardo, quer dizer, o que se passa, na verdade, é que esses temas, os lobbies, né, quando a gente tem esses temas, os lobbies entram dentro, os lobbies das instituições financeiras, eles passam a atuar, isso rola bastante dinheiro, são os acordos, entendeu? Basta a gente lembrar as contribuições, as visíveis e as não declaradas, para as campanhas desses parlamentares. Então, o tema da Previdência, ele ganha essa dimensão, ele assume essa coisa polêmica. É por isso que o discurso de justificativa é tão ralé, é tão sem consistência, é quase uma vergonha, é porque eles não sabem de fato do que estão falando. O que eles estão na mira e o que eles têm claro é que eles precisam conseguir isso rapidamente porque uma parte de seus interesses, entendeu, se realizará a partir da aprovação dessas reformas. Então, isso eu penso que é uma coisa que a gente precisa deixar claro. Tem nome, né? Quem está por trás dessas reformas. Rodrigo, a gente pensa então como é que se pode costurar uma resistência a isso, né? Se na verdade a gente tem um período em que o Estado, os representantes do parlamento, a tecnoburocracia, esses funcionários públicos especialistas a que se referiu Heloísa, todos estão alinhados. E além disso, ainda recebem a chancela de uma mídia que fica na mesma ladainha o tempo todo dizendo vai falir, você não vai se aposentar. Como é que a gente pode fazer política num contexto tão claustrofóbico? Bom, as políticas, hoje, mais do que nunca, são as políticas da vida, né? E os movimentos que resistem, de fato, são movimentos que estão resistindo por manterem-se vivos. São movimentos da juventude negra que se negam a morrer passivamente. São movimentos de mulheres que se negam a um encarceramento compulsório que o Estado tem infringido sobre as mulheres a partir da política de drogas. Os movimentos que têm tido fôlego para resistir são movimentos que disputam palmo a palmo a cidade dos muros, das cercas, dos porteiros eletrônicos, das câmaras. Os próprios movimentos que disputavam a institucionalidade do mercado hoje, do Estado, a institucionalidade do Estado, vivem hoje uma falência de seus próprios meios. E precisam revisitar, a partir do momento em que a gente vive, de fato, onde é que está o grande foco de resistência. Porque, de fato, hoje, mais do que nunca, o capital coloniza a vida, não é o bolso, não é o trabalho em si, mas vive parasitariamente explorando a vida. Então, o que eu tenho enxergado muito fortemente é isso. Não é um discurso apocalíptico de dizer, se Lula não voltar, o morro vai descer. Não é isso que a gente está falando. Estou dizendo que, assim, a vida vai se tornando insustentável em movimentos pequenos, micropolíticos, cotidianos. E as pessoas estão ridicularizando o discurso da sociologia contemporânea, dizer que a criminalidade tem fundo na depreciação das políticas públicas é um discurso caduco da década de 50. Não, ninguém está dizendo mais isso. A gente está dizendo assim, que essa perspectiva de colonização da vida que o capital produziu uma vida insustentável até para quem tem muito dinheiro. E a resistência está em tentar viver, tentar ficar vivo, né? Então, Heloísa, você também tem essa mesma visão? Veja, eu queria rapidamente... Eu só queria pedir para vocês encaminharem as considerações finais. Bom. Então, eu vou colocar como considerações ainda rapidamente, né? Para, assim, efeitos dessa reforma, voltando um pouquinho também à sua pergunta anterior e tal.
Em primeiro lugar, qualquer corte de gastos, isso implica em retração econômica. Quando implica em retração econômica, quer dizer, o governo vai deixar de transferir renda para a população, tá certo? E aí você vai ter menor consumo das famílias e, evidentemente, desaceleração do crescimento. Então, esse é um problema. Colado a esse, acoplado a esse, o empobrecimento da população brasileira. A Previdência Social tem, nos últimos 10 anos, né, a renda transferida da Previdência Social para os estratos mais pobres da população foi responsável, né, vários pesquisadores atestam isso, pelo crescimento do índice de Gini aqui do Brasil. Isso já pela apareceu. redução da desigualdade social. Da desigualdade, claro, isso já apareceu em relatórios internacionais e tudo mais. E, provavelmente, a expectativa, eu acho que talvez o Eduardo Fagnani fala isso no trabalho dele, é que nós vamos retroceder de imediato pelo menos 15 anos, né? Vamos voltar ao início dos anos 2000. Em terceiro lugar, a gente vai ter um enorme problema nas pequenas economias. Centenas de municípios brasileiros, em centenas deles, a renda que entra nesses municípios proveniente de aposentadorias e pensões, ela é maior do que o que entra pelo Fundo de Participação dos Municípios. Então, quer dizer, e isso dinamiza essas economias, né, movimento e tudo mais. Então, isso também será uma decorrência. Resta saber até que ponto, né? Veja como é o pensamento conservador liberal no afã de aprovação, porque isso não interessa, evidentemente, não é, a quem está produzindo mercadorias, etc., pelo país afora. Por outro lado, e aí retomando sua questão também, é claro que nós vamos ter que nos reorganizar de um ponto de vista, né, dos setores mais esclarecidos da sociedade, aqueles efetivamente comprometidos, eu diria, né, com um outro modo de viver a vida, né, na linha do que Rodrigo estava colocando, né, para que um esforço grande para que essa reforma não siga adiante. Então, na verdade, a gente viu aqui três eixos, né? Em resposta à pergunta sobre os interesses envolvidos na proposta de reforma da Previdência, a redução das políticas públicas, o favorecimento ao setor financeiro, o incentivo à privatização da Previdência. O cenário é realmente muito, muito preocupante, mas nós vamos seguindo, insistindo em fazer política. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu tenho certeza que os ouvintes devem ter apreciado muito essas falas contundentes e tão qualificadas que vocês trouxeram para o Fora da Curva. Muito obrigada. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Se você acompanhou o programa e gostou, curta e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Mixcloud. Basta procurar Programa Fora da Curva. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, que dá continuidade à série especial sobre a reforma da Previdência. O programa vai destacar a Previdência privada e aprofundar a conversa sobre quem lucra com essa reforma. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Guilherme Falcão, que também ficou nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Essa foi a edição do dia 22 de fevereiro, que vai ser retransmitida às 9h da noite pela nossa rádio pública. Continue com a gente nas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não encontra por aí. Até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h.